Pronto. Bom, então, eu não sei, sendo bem sincero, assim, não dá para falar que eu tenho uma posição, porque eu estou tentando ainda entender esses argumentos, né, tanto de um lado quanto do outro, e eu sou bem, digamos assim, bem manipulável pelos argumentos. Então, às vezes eu leio o livro de um artigo, que a pessoa dá um bom argumento, eu falo, faz sentido, acho que eu estou com ela. Daí depois, às vezes, eu leio um outro oposto e eu acabo caindo no argumento do outro. Então, eu acho que eu não tenho, não posso falar que eu tenho uma posição e tal. Eu agradeço os comentários, a sugestão de procurar o debate entre o Pippin e o Howgate. Eu conheço eles bastante de nome, assim, mas li poucas coisas. Eu vou tentar entender melhor esse debate dessa posição entre a lógica e a ontologia, o que seria uma lógica fraca e uma ontologia forte. É, no, nos, nos artigos, nos capítulos que eu usei como referência desse texto, é difícil colocar a posição dos autores, né? Mas, em geral, eu diria que todos eles usaram a mesma argumentação, dizendo que é esta a argumentação do Hegel, que seria a distinção kantiana entre o fenômeno e a coisa em si. Eles usam uma argumentação que seria uma argumentação usada na fenomenologia, acho que na introdução já, de que essa distinção entre fenômeno e coisa em si seria uma distinção interior à consciência. Então, se nós fôssemos levar a sério, digamos assim, a crítica do Kant dessa separação, a gente tem que levar a sério, então, que essa separação é uma separação interna à consciência. Então, ela é um pressuposto. Eu acho que essa é uma argumentação forte, um ponto forte, no sentido depois, posterior, de unificar a lógica e a metafísica. E essa é até uma questão que eu queria colocar no texto, mas não deu tempo, que seria ver o papel da fenomenologia nisso tudo, porque o Hegel vai citar a fenomenologia na introdução, mas eu não analisei exatamente, porque eu fico pensando até que ponto a ciência da lógica vai subsistir por ela mesma sem uma compreensão e uma leitura da fenomenologia. Dos capítulos que eu usei, basicamente todos eles vão falar que, de modo geral, né? Sorte que os autores não estão aqui, mas todos eles vão falar que a fenomenologia é onde acontece essa virada ou essa unificação entre a lógica e a metafísica, e que na ciência da lógica mesmo não há uma explicitação dessa unificação. Na introdução, e eu tentei colocar isso, o Hegel apresenta as características da lógica, as características da metafísica, e vai mostrando como elas estão conectadas. Mas eu não sei se propriamente pode ser tido como uma unificação, como exatamente um argumento no sentido de uma prova. Eu acho que essa prova, e essa talvez seja uma das conclusões, assim, de modo geral, que essa prova talvez tenha que ser buscada na fenomenologia, que é uma obra que particularmente eu não sou muito próximo. Então é algo que eu tenho que buscar ainda. Então eu também ainda estou indeciso sobre essa questão, até que ponto isso é uma ontologia forte ou não, porque ao mesmo tempo que o Hegel vai falar assim, a distinção é interior à consciência, alguém pode falar assim, então que espécie de ontologia e metafísica é essa, né? Que ela está partindo de uma intersubjetividade. Sobre a segunda questão, mais ou menos, o comentário do termo pós-metafísica, ou metafísica pós-crítica, eu usei ele no sentido histórico de algo que já aconteceu após a crítica, e também no sentido de que essa distinção kantiana entre coisa em si e fenômeno, a distinção entre lógica geral e lógica transcendental, teria que ser considerada. Mas essa questão, mais precisamente sobre o termo metafísica, eu não sei até que ponto poderia existir uma metafísica pós-crítica. Se a gente for levar, como você disse, for entender a ontologia de Hegel como uma ontologia fraca, é difícil falar que há uma metafísica assim, né? Mas eu realmente não sei, são questões, eu agradeço muito pelas questões, porque é a partir delas que eu vou buscar ler mais coisas, entender e aprofundar o texto e a pesquisa, mas é difícil eu dar meu posicionamento, porque eu fico assim, indeciso entre os dois lados.
só uma coisa, queria falar, não estava esperando uma resposta definitiva, porque acho que ainda ninguém tem. São 250 anos que a gente está debatendo sobre isso. Era justamente, nas últimas semanas eu estava quebrando a minha cabeça sobre estou voltando a quebrar a minha cabeça sobre a relação lógica-fenomenologia. É um grande problema, porque, basicamente, ele fala que o conceito de ciência é deduzido na fenomenologia. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que a justificação completa do conceito de ciência se dá só na lógica. Então, é um problema. É um problema entender o que isso implica tanto para o estatuto da lógica como ontologia ou como metafísica, dependentemente de como a gente entende essa palavra. Tenha uma professora que trabalha em Leuven, acho, a Karin de Boer, que estava tentando resolver o problema, analisando também, talvez essa pode ser uma dica, uma coisa que eu não aprofundei, mas pode ser uma dica. Ela estava tentando aprofundar como era entendida a ontologia, a metafísica na época de Hegel, então na escola leibniziano-wolffiana. Então, quando Hegel fala de metafísica, está falando, provavelmente ele tem em mente aquele tipo de metafísica, tá? Talvez procurar também os artigos da Karin de Boer possa ser útil, não sei onde isso vai te levar. E outra coisa que talvez possa ser outro ponto fundamental, que talvez possa ser interessante, no percurso que você traçou no começo, claro, você tinha 20 minutos, não podia fazer a história da relação lógica metafísica em Hegel. Eu acho que é fundamental tanto a fenomenologia, mas também a lógica metafísica de Jena, porque naquela passagem ele começa a mudar o sentido no qual ele fala de reflexão, ele começa a falar de uma reflexão absoluta. É daí que depois ele passa a atribuir a função introdutória ao sistema fenomenologia. E aqui no Brasil, que a gente nunca valoriza suficientemente os pesquisadores brasileiros, aqui no Brasil tem um doutorando que trabalha lá em Porto Alegre, acho que está fazendo uma pesquisa muito legal sobre a lógica metafísica de Jena. Está tentando voltar a pesquisar essa parte, que é pouco estudada aqui no Brasil, mas em geral não tem muitas pessoas que se aventuram naqueles textos, que são realmente bem complicados. Mas, então, bom trabalho. Depois. Obrigado. Eu teria uma pergunta também para o João. Não sei se tem outras pessoas inscritas. Tem. Eu poderia fazer só um comentário, Rafael, em relação a essa questão da fenomenologia e da lógica. Um primeiro é que a introdução ao livro da fenomenologia da Meiner, né, daquela coleção Philosophische Bibliothek, tem uma parte onde ele rediscute o papel que ela tem, né? E muito interessante porque são a partir de citações só do próprio Hegel, né? E o próprio Hegel, o que acaba acontecendo é que no projeto de exposição da filosofia, a fenomenologia não se torna mais a introdução, como ele faz, como ele diz no autoanúncio, né? Mas se torna a enciclopédia das ciências filosóficas. E ele mesmo diz isso, que isso passa a ocupar a exposição, né? Então, eu acho que a fenomenologia do espírito não deveria ser mais como introdução ao sistema, né? E eu acho que a solução não está nos textos de juventude, mas justamente no texto de maturidade, porque na última edição, e na penúltima também, porque é muito parecido, da enciclopédia, Hegel muda a forma de introduzir a própria ciência da lógica, a partir da noção de pensar, né? Mostrando que o pensar é universal e etc. E isso faz com que ele não precise mais de toda aquela experiência da consciência para desenvolver esses conteúdos, né? Mas, tudo bem, a gente teria que entrar mais no detalhe sobre isso. Então, a minha dica é essa, é olhar mais para a introdução da própria enciclopédia, da exposição do sistema do Hegel maduro, mais maduro possível, e essa parte do comentário de como fica a fenomenologia no sistema, né? Feito pelo editor, né? da Meiner.
O Marcelo tem uma tradução, eu não cheguei a conferir, era para eu ter conferido a tradução, mas ele tem uma tradução primeira disso, depois talvez ele possa disponibilizar para as pessoas. É isso. Faz a pergunta para o João, Michela, por favor. Na verdade, eu queria só dizer que, do ponto de vista histórico-filosófico, eu acho que vale a pena ir para trás, mas do ponto de vista meramente sistemático, eu concordo completamente com o Ricardo sobre a ideia eu estou bastante convencida que a lógica se autossustenta. Tem um artigo do Kierkegaard onde ele fala do princípio enfant da lógica, que tem a ver com isso. Então, do ponto de vista sistemático, estou completamente de acordo com o Ricardo. Mas, para o João, parabéns pela exposição, muita coisa. Talvez a única dica que eu posso dar para correr menos riscos é não ser tão radical como eu faço normalmente. Normalmente eu assumo como ponto de partida uma linha e fico parada bem naquela linha, eu testo o meu artigo todo e só no final falo algo mais daquela linha. Porque daí é muito menos, porque eu tenho muito medo só. Mas é um texto muito complexo. Eu precisaria de verdade ler com calma o seu texto, porque tem muitos pontos interessantes, podem ser até problemáticos, mas a gente está aqui para discutir problemas, então tudo bem. Eu queria parar num ponto. Tem várias coisas que ainda para mim não foram claras. Uma, por exemplo, mas que não tem diretamente a ver com a introdução, então não sei se vale a pena discutir aqui esse ponto, mas fiquei um pouquinho estranhada quando você fez referência à passagem da lógica objetiva à lógica subjetiva. Porque parece que tem um percurso inverso, você fala de um percurso inverso na lógica subjetiva. Ou seja, parece que na lógica objetiva Hegel assume a estrutura da subjetividade para deduzir das estruturas da objetividade para deduzir a subjetividade. Na lógica subjetiva ele faz o percurso inverso. Eu expliquei muito mal aquilo que você explicou muito bem, mas o meu medo, na verdade, é essa distinção entre subjetividade e objetividade, o que ela implica. Isso depende muito de como você apresenta o conceito de subjetividade e objetividade. Porque quando eu vi aquela passagem, falei, como tem uma distinção entre sujeito e objeto? Não estava já... não, pelo menos aqui não era já um problema resolvido. Mas daí isso tem a ver com a grande questão do estatuto da lógica subjetiva em Hegel. Que é essa subjetividade? Tem muitas pessoas que concordam com você, que falam que tem a ver com a estrutura de um sujeito não subjetivo. Eu, que sou para uma ontologia hardcore, acho que Hegel está falando de uma objetividade o tempo todo. Ou seja, também quando ele fala da subjetividade, ele está falando de um tipo de dialética, que é a dialética da Entwicklung, do desenvolvimento, que tem como grandes protagonistas as três categorias iniciais da lógica subjetiva: universalidade, particularidade, individualidade, e ele vai desdobrando essas três categorias de várias formas ao longo da lógica subjetiva toda. Mas essa é a minha leitura. Eu queria saber mais sobre a sua. Qual é essa distinção entre subjetividade e objetividade que está em jogo lá na passagem da lógica subjetiva, da lógica objetiva à lógica subjetiva? Desculpa por ter sido pouco claro. Tá aí, parabéns pela exposição. Foi muito interessante. Imagina, obrigado. Obrigado também, professor Tassinari, pelos comentários. E, sim, é um movimento um pouco complicado e a gente já vem discutindo esse problema da relação da lógica com a história há um bocado de tempo. E eu acho que de certa forma, eu acho que você, pelo que você falou, Michela, eu acho que foi um pouco disso do que eu quis passar no texto, apenas com a ressalva de que, apesar da minha leitura encontrar essa distinção entre a lógica objetiva e a subjetiva,
como se fosse um sentido oposto, acho que faltou ali um pouco de cuidado de preservar, como que eu posso dizer, uma unidade da ciência, da lógica como um todo, e não simplesmente deixar essas duas partes repartidas. E sim, não sei se é um problema, mas às vezes eu acabo sendo um pouco, como é que fala, falando muita coisa e decidindo muita coisa num texto muito pequeno. Acho que a sugestão da paciência do conceito que é mencionada pelo Ricardo é uma regra que todo mundo tem que seguir. Sempre. Falo para todo mundo, não só para você. Mas obrigada, obrigada mesmo. Imagina. O Rafael queria colocar uma questão. Alô, testando? Estão escutando? Estamos ouvindo. Ok. Um salve para todo mundo. Primeiro aí também parabéns pelas apresentações dos dois. E eu queria fazer uma pergunta para o João, mas correndo o risco um pouco de sair do seu texto. E fica a pergunta também aberta para quem mais quiser responder, né? Seriam mais ou menos duas colocações. A primeira é qual tipo de relação que você sugere, que você acha que tem, entre esse eu penso hegeliano e a máxima, a substância é o sujeito. E aí, no seu trabalho também você cita a relação com os pressupostos, né, que na filosofia hegeliana o autor acaba dizendo que vai evitar, procura não tomar pressupostos, fazer uma filosofia sem pressupostos, mas essa afirmação de que a substância é sujeito, até que ponto que isso não é um pressuposto? Então, seriam essas duas colocações apenas, e novamente, parabéns. Encerro. Obrigado, Rafael, pelas parabenizações. Então, com certeza, essa leitura dá para ser retirada do texto. Mas eu acho que, frente a essa contradição que teria entre a substância como pressuposto para o conceito e de uma filosofia sem pressuposto, isso, de certa forma, eu tento resolver com aquilo que eu chamo do conselho do Bourgeois, de sempre reler a enciclopédia, no sentido de que, sim, ela apareceria como pressuposto, como algo talvez até dogmático, de querer justificar esse conteúdo do conceito, colocando uma substância como pressuposto, mas a partir disso que ele fala de procurar uma releitura, eu acho que esse buraco acabaria sendo, de alguma forma, superado, sabe? Eu acho que é desse jeito que eu poderia explicar, com base naquilo que o Bourgeois fala. Gabriel, você quer comentar a pergunta dele? Não, porque não foi algo que eu pesquisei, acho que vai sair muito do que eu li, eu só vou viajar aqui. Acho que não vai contribuir em nada. Bom, a gente ainda tem ainda algum tempo. Tem alguém mais com perguntas? Ninguém tem questões?
Bom, eu gostaria então de comentar a questão do Rafael, do sujeito. De fato, eu acho que você está tocando num ponto fundamental, né, da filosofia hegeliana. É interessante que os intérpretes de Hegel fogem dessa questão e que para ele era algo fundamental, né? Eu estou tentando achar aqui a passagem da fenomenologia, onde ele fala isso. Eu não sei se eu vou acabar encontrando aqui, mas, ao meu ver, isso se resolve no fato de que, como ele fala na fenomenologia, né, a verdadeira figura em que a verdade existe só pode ser como sistema científico, né? E a ideia de sistema científico é de um saber, e de um saber que não é o meu saber, o seu saber é um sistema que ele próprio, a sustentação dele, né? Então, não é por acaso que o conceito está sustentando a lógica, né? Mas a gente descobre isso no final, né? E a ideia, né, absoluta está sustentando a lógica. Então, é esse saber que faz com que ao mesmo tempo substância de tudo. Na medida em que ele é um saber e tem uma inteligência nele, é essa inteligência dele que organiza, né, o mundo. E se você pensar no conjunto dos conceitos, é o conjunto dos conceitos que realmente existem, porque é conhecimento, que organiza o mundo. E, nesse sentido, ele até pelo próprio desenvolvimento que a gente faz da filosofia para a gente, ou seja, no nosso eu, ele acaba sendo identificado com o eu mais profundo, né? Com aquilo mais fundamental do nosso eu, esse saber que regula isso. Então, é isso que se apresenta como sujeito, né? Mas é uma interpretação, você pode encontrar melhor isso daqui naquele meu texto sobre Deus em Hegel, o conceito de Deus em Hegel, que está na academia.edu, mas é uma interpretação, né? Você vai ver outras por aí. Mas, em geral, o pessoal passa ao largo dessa questão, né? E, para mim, ela está justamente em identificar na substância a autoconsciência, ou seja, que a substância é autoconsciente, é consciente de si mesma. Mas é isso que eu gostaria de comentar. Alguém tem mais alguma pergunta? O Rafael é nosso estudante aqui. Eu gostaria de fazer uma questão, assim, mas não é exatamente uma questão bem formulada. Seria para o João, que é um problema para mim, eu nem sei exatamente como formular esse problema, por onde começar a tentar entender ele, mas pelo que eu entendi, em um momento do seu texto, você fala de uma concepção de verdade para o Hegel, de uma certa identidade entre o conceito da coisa e ela na efetividade. Toda vez que eu penso isso, eu fico pensando assim, o que seria de fato um conceito da coisa, né? Porque quando a gente fala assim, esse é o estado ideal, porque ele está de acordo com o seu conceito. Existe um conceito de estado? Porque eu fico pensando, o que o Hegel quer dizer com esse conceito? Porque como dá para formular essa unicidade de um conceito único? Ou seria mais ou menos algo desse tipo. Não sei se você chegou a tocar nesse problema na sua apresentação, ou no que você pesquisou, enfim. Também não sei se eu deixei muito claro a questão, mas é uma coisa que eu fico me perguntando. Uhum. Então, mas eu acho que sim, eu acho que muitas perguntas podem ser feitas ali naquele texto. Eu acabo precisando falar de muita coisa para conseguir entender um pontinho. Então, mas não sei, eu leio essa unificação do conceito com a sua efetividade quando ele fala da concordância ou da adaptação do intelecto com a coisa.
É a única maneira que eu encontrei de entender o que Hegel chamaria de forma absoluta ou dessa reflexão do conceito nele mesmo, porque essa efetividade do conceito, ou esse conteúdo dele, ou esse objeto dele, tem a mesma forma que ele, que é o que? Formal. São coisas do próprio pensamento que o pensamento está tratando. Então, vamos dizer assim, nessa região, tratando de objetos nessa região formal, isso seria adequado ao conceito, porque na lógica a gente está tratando, ou pelo menos tem essa intenção de tratar de formas do pensamento. E formas do pensamento tratando de formas do pensamento, a gente teria uma identificação do conceito com o objeto que ele está tratando. Seriam da mesma forma, uma mesma esfera. Eu veria dessa forma. Não sei se eu respondo. Michela, você quer comentar alguma coisa? Estava quase me despedindo porque eu tenho outro compromisso agora. É porque eu estava tentando fugir da pergunta. É que é uma passagem super complicada. É que, se não estou errada, está bem no começo lá da lógica subjetiva, quando ele fala da forma absoluta do conceito que produz, né, o seu próprio conteúdo. É bem interessante. E tem a ver com esse conceito de verdade, né, que o Gabriel estava mencionando. Não sei, eu acho que uma forma para tentar, pelo menos, começar a se aproximar a uma resposta a essa pergunta é ver como é que Hegel faz isso praticamente em alguma passagem dialética, né? Então, vamos pensar como é que uma categoria lógica, uma determinação lógica produz a sua própria forma ou alcança a sua própria verdade, tá? E tá tudo em jogo, tudo. Acho que essa coisa se resolve pensando na relação entre forma e conteúdo, que era a parte objeto da apresentação do Gabriel. É que Hegel tem um conceito de forma lógica que é completamente diferente daquilo que está em jogo comumente na lógica, como normalmente a gente entende. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que largar aquele tipo de pressuposto, desde o começo, mas ao longo da lógica toda, na verdade, e pensar em como cada conteúdo lógico é autoconsciente, se pensa. O que significa isso? Vamos tentar traduzir um pouquinho essa linguagem hegeliana. Eu tenho uma relação de amor e ódio pelos intérpretes, pelos hegelianos de Pittsburgh, esses neo-hegelianos que todo mundo ama. Eu gosto, mas ao mesmo tempo acho que não dá certo. Mas tem um deles que fala uma coisa que pode talvez ajudar um pouquinho, que é o Brandon, que fala making it explicit. É que depois o jeito no qual o Brandon explicita como funciona a dialética, acho que não está certo, mas a intuição de usar essa terminologia talvez possa estar certa, possa funcionar para tentar esclarecer aquilo que está em jogo lá. Basicamente, todas as vezes quando a gente está atravessando cada conteúdo de cada determinação, a gente tem que explicitar todas as implicações daquele conteúdo. Mas acontece na lógica como acontece também em qualquer outra parte do sistema. Você mencionou a ideia de Estado. Qual é o Estado ideal? Como é que a gente vai saber qual é o Estado ideal? Ideal, né? Não ideal, é o Estado verdadeiro. A gente começa da ideia de liberdade e da ideia do direito na sua forma minimal. Que não significa pressupor essa ideia. É pressupor um conteúdo
pressupor a validade dessa ideia. Naquele caso, no caso do começo da filosofia do direito, a ideia de liberdade como é livre-arbítrio. A gente sabe que Hegel está muito longe de assumir essa ideia como válida. Mas ele fala, olha, qual é o significado mínimo de liberdade, livre-arbítrio? Bom, vamos explorar todas as implicações e as contradições, a necessidade de superar essas contradições desse conteúdo. E vamos seguir o movimento dessa explicação, dessa explicitação. É daí que saem todas as categorias do direito, e na lógica funciona para mim do mesmo jeito. Então, para a mesma razão que eu tenho uma grande simpatia e antipatia pelas formalizações da dialética, porque, por um lado, parece que é uma obra necessária para simplificar, explicar um pouco. Por outro, elas têm miss the point, elas perdem completamente o ponto da questão, porque não tem uma regra, porque cada conteúdo lógico tem a sua história, tem a sua forma de se explicitar, porque cada conteúdo é diferente. Então, qual é a verdade do finito? Ele também faz o mesmo trabalho. Pega significado mínimo do finito, aquilo que acaba, aquilo que termina. De lá ele simplesmente explicita. Que é a verdade. A verdade no sentido de todos os caminhos, as explicitações que ele vai fazendo, por exemplo, na dialética do finito. Ele não junta nada dentro daquela explicitação, só pega aquele conteúdo mínimo, não vai fazer nada mais do que isso. Então, a verdade é esse processo de explicitação, no qual o próprio conteúdo produz a sua história, produz a sua forma. Naquele sentido. E não depende de nada além daquilo. Nesse sentido, é uma forma absoluta, porque eu gosto de... agora vou me expor também. É sexta-feira. Eu gosto de traduzir. Tenho uma tradução informal de absoluto, pegando o latim absoluto, mas eu gosto de traduzir entre os amigos como desligado. Porque está desligado de qualquer tipo de pressuposto, de qualquer tipo de assunção. Eu só vou pegar aquele conteúdo mínimo e vou explicitando e ver tudo aquilo que implica. Eu vou abraçar tudo isso, inclusive as contradições, as inconsistências, os problemas, e a tentativa de superá-los, óbvio. Então, eu explicaria a verdade como é um processo de explicitação imanente, é livre de qualquer tipo de pressuposição, mas eu sei que essa aqui fica como realmente uma fórmula da sexta-feira. A gente precisaria de conversar uma semana toda, talvez, só sobre esse ponto. Ainda não seria suficiente. É muito interessante isso que você está colocando. Mas, pelo que eu entendi, Gabriel, você estava dizendo também do conceito, né? O que seria esse conceito do objeto, você tinha dito, né? Eu acho que a melhor forma de responder isso é ir no lugar da gênese categorial, né? Para o pensar, para nós, onde surge isso. E o conceito surge no final da doutrina da essência como verdade da substância. Então, ali, vamos assim dizer, a gente estava pensando, né, o mundo, a totalidade, o ser humano, estabelecemos a noção de causa e efeito, que era essencial, né, e isso já pressupondo todas as outras coisas, né, como fundamento, como fenômeno, como forma, relação de forma e conteúdo, etc., tal, que está na ciência, quer dizer, aprofundando, da mesma forma, vamos assim dizer, que na fenomenologia, a consciência experimenta a si e aprofunda-se a si e tem figuras dela para si, num certo sentido, a ciência da lógica é um aprofundar no absoluto, que a Michela estava citando, né, segundo o próprio Hegel. Então, nesse momento que a gente está falando das causalidades e da necessidade, a gente está tratando aquilo como a descrição do absoluto, dessa totalidade, né, de como as coisas, vamos dizer, são em última instância. E ao chegar na causalidade, você chega também na causa recíproca, na ação recíproca. E aí tem um problema, porque ela não é uma causalidade fixa, ela surge de ação recíproca em certas situações, surge aquela relação recíproca. Então, o que rege tudo isso? Né?
é justamente a compreensão disso, ou seja, a significação, aquilo que isso é, e, portanto, o conceito. Por isso o conceito é a unidade do ser e da essência, é a verdade do ser e da essência. Então, o ser nada mais é do que a explicitação do conceito, num primeiro momento. Se aprofundando no conceito, você chega na essência. Se aprofundando ainda mais, você chega no conceito. Então, o conceito tem essa totalidade. E aí eu acho que tem uma relação com o que o João expôs, que quando você faz isso do ponto de vista, vamos dizer, dos conceitos kantianos, esse aprofundar no conceito é meio que uma coisa assim, olha, tá bom, você tem lá o seu objeto que é dado, né, pela representação, pela apresentação, né, e eu organizo isso e uso as minhas categorias para pensar esse objeto, mas esse objeto não corresponde à coisa em si, porque em Kant isso não vai acontecer. Ora, mas se ele não corresponde, o que acontece? De alguma forma, o sujeito, a estrutura do sujeito, ela junta essas formas que acontecem na intuição e dão significado para aquilo, e o objeto está nessa relação, né? Vamos dizer, até numa relação pragmática ou de experiência, de erfahrung, né? com a totalidade. Então, o conceito acaba sendo o que regula esse conjunto de experiências, no caso da lógica, mais do que experiências, fenômenos de compreensão mesmo, ele é a própria compreensão, né? Mas tomado como totalidade. E aí que está o problema, quer dizer, é totalidade ou é individualidade? Em todo lugar vai ter isso, assim como o eu é o meu eu ou o eu? E aí isso é característico do conceito. E aí o problema do objeto, porque você falou do objeto, do conceito de um objeto, vai se resolver de novo na gênese categorial do próprio objeto. Aonde está isso? Na doutrina do conceito. O objeto aparece como aquilo que é ligado pelo silogismo, que tem uma unidade em si, mas tem várias propriedades, que é o silogismo racional que explicita. Isso é o objeto. Então, o objeto, ao mesmo tempo que é objeto, justamente no desenvolvimento dele, ele vai estar em relação, e para ser objeto, ele vai depender da relação, e isso vai mostrar que não existe um objeto isolado de tudo. Ao contrário, o objeto é o lugar que ele ocupa nessa totalidade do conceito, do silogismo, da ideia. É isso que vai nos levar à ideia. Então, ou seja, o objeto é algo intelectual não no sentido negativo, porque justamente na lógica não está separado mais, como você mostrou no seu próprio texto, não está mais separado o subjetivo do objetivo. Então você está chegando no objeto mesmo. Mas o que a gente acha estranho em tudo isso? É que a gente quer uma representação, até mesmo muitas vezes figurativa disso, e ela é conceitual, né? Ou seja, todos os objetos, por exemplo, que a gente vê aqui no nosso computador, que a gente está usando, o celular, ele é relacional, ele é ele mesmo, mas só porque você está usando ele para ver essa palestra, a sua palestra, então, é essa totalidade que a gente vai explicitando, é o conceito mesmo, e, portanto, a ideia também que a gente vai explicitando para si, né? Então, é a superação dessas, vamos dizer, desses problemas das nossas categorias, dos nossos conceitos, que a ciência da lógica também vai fazer, né? E o conceito é esse inteligível, né? Mas eu concordo com você, é um conceito chato de ser entendido e muito difícil de ser explicado, e eu acho que ainda não vi um texto assim onde isso está claramente exposto, que mostra as propriedades, as relações. Pode ser que exista, né? Não é porque eu não conheço que não exista, mas é muito interessante a sua pergunta. O problema é que a doutrina do conceito chega só na terceira parte da lógica, tem pouca gente que chega com a leitura dela. É verdade. Isso Principalmente a passagem da teleologia para a ideia, para mim, nossa, é uma das partes mais bonitas. É lindíssima. Da ciência da lógica. Mas é legal porque é um problema, porque a gente entende de verdade tudo aquilo que acontece na doutrina da essência, na doutrina do ser, na doutrina da essência, só quando chega na doutrina do conceito, né? Porque é o fundamento de verdade do sistema todo. Tanto que o grande problema com o conceito de conceito é que Hegel fala de conceitos em vários sentidos. Então, ele começa a falar de conceito bem antes, fala da doutrina do ser como do conceito em si, fala da essência como do conceito para si, fala do conceito do objeto, do conceito das determinações. Cada vez, quando a gente está lendo o texto, temos que
tentar distinguir individual em que sentido ele está falando de conceito. Mas todos esses sentidos, depois, assumem o seu significado pleno só quando a gente chega no final do sistema. Tanto que, no final, ele explicita, utilizando justamente a dialética do conceito, a estrutura do método dialético, que ele estava usando desde o começo. É isso, eu também acho isso. Mas, gente, desculpa, eu preciso realmente me despedir, estou já atrasada. Tá bom. Está finalizando, mas obrigado, Michela, pela participação. Né? Obrigada eu. Obrigada, Ricardo, por abrir esse espaço de debate filosófico hegeliano. Agora minha mãe está ligando, preciso mesmo ir, porque ela vai ficar muito com muita raiva. Tchau, obrigada, gente. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Gabriela. E obrigada, João. Tchau. Bom final de semana para todos. Para você também. Bom, basicamente é isso. Se ninguém tem alguma coisa mais a colocar, eu passo para a finalização. Eu queria agradecer a presença de vocês, né? Em especial para os nossos alunos aqui, em especial para o Gabriel e para o João, né? De participar, de ter todo esse trabalho. Eles tiveram que elaborar esse texto em 2 semanas. Não é algo fácil de se pensar na tese, de ler, de tentar entender o que está lá. Então, de parabéns os dois por causa disso. O grupo agradece, né? Agradeço o pessoal do nosso grupo que dá vida a eles, né? Em especial o Guilherme e o Gabriel, que está levando toda essa parte, né, de tecnologia, etc. e tal, e sendo secretários do grupo também, né, que é o que propicia isso. E agradeço também a todo mundo que veio escutar e participar junto, né? Eu acho que um pouco a nossa razão de ser estudando Hegel é o interesse que as pessoas têm em conhecê-lo, em explicitá-lo, né? E da gente ter esse diálogo. Então, para nós é uma honra e um prazer ter vocês aqui conosco, né? Fiquem sempre à vontade na participação, né, das nossas atividades, né? Eu agradeço, então. Então, a gente encerra. Nos vemos, então, na próxima sexta-feira, às 2h, né? No Facebook foi divulgado, né, o programa, e a gente vai continuar com os seminários, né? Obrigado, gente, e um excelente final de semana para todos.